Olá, meu nome é Tiago, meu parceiro na apresentação é o Iago e nós vamos estar trazendo a apresentação do trabalho final da disciplina de Pesquisa Operacional 1 do professor Matheus da UFRJ Campus Macaé. Então, isso é um pouco daquilo que a gente vai estar apresentando aqui hoje. Primeiro a gente vai estar abordando o problema proposto, a descrição do problema, as nuances dele. Depois a gente vai estar trazendo o modelo matemático adotado para a resolução desse problema, consequente outputs, né, os resultados deles. Baseado nisso, a gente vai estar também apresentando o modelo computacional desenvolvido, baseado no modelo matemático para a resolução do problema. E por fim, vamos estar discutindo os resultados, enfim, o output final dessa resolução completa. Nós acabamos escolhendo o problema do modelo do caixeiro viajante, onde uma empresa de logística necessita construir uma rota, né, ou seja, um caminho para a execução diária. O enunciado diz que ela deve começar o percurso no ponto R1 e percorrer todos os outros pontos uma única vez. É interessante a gente prestar atenção nisso, né? Uma única vez. E depois voltar ao ponto R1. Ele pede para a gente definir uma rota ótima e discutir os resultados. Também temos essa tabela, onde podemos ver, né, a distância entre cada cidade, com destaque para as intersecções de R1, R1, R2, R2, R3, R3, R10, R10, que sempre vão estar zerando, né, por razões óbvias que é a mesma cidade ali. E aqui nós temos a forma geral matemática, né, do modelo matemático, onde temos o somatório da função objetivo sendo o mínimo, obviamente que a gente tem uma empresa de logística, e quanto mais perto melhor, porque é menos custo. Temos o I e o J representando o número das cidades que estão sendo analisadas, a cidade de 1 a 10. Temos o A representando a distância entre as cidades e o X representando o cruzamento entre as mesmas. Quando o I e J forem iguais, né, obviamente que a gente vai ter a equação zerada. Então, assim a gente tem a definição da função objetivo. Sobre a restrição, como foi falado no CIADO, né, ele só pode passar pela cidade uma única vez. Então a gente igualou a expressão a 1, e assim como quando ele tentar passar pela cidade mais de uma vez, fatalmente que não vai ser positivo, né, vai ser zero, a gente tem a restrição sendo respeitada. E por fim, temos a generalização na forma canônica, onde a gente respeita, né, a formalidade matemática que não pode ter o igual e colocamos para mais ou menos x, y, j, maior ou igual a 1 e menos 1, né, respectivamente. E agora, para a gente fazer a forma expandida, a gente tem duas opções, né, usando a tabela apresentada no problema. Uma seria automatizar e a outra fazer manualmente um a um. A gente decidiu fazer isso manualmente, embora seja mais trabalhoso, etc. Enfim, foi a forma que a gente escolheu para realizar a forma expandida. E aqui, quando a gente faz quando a gente tem o resultado, né, dessa operação, a gente vai ter os cruzamentos das cidades, né, com as respectivas distâncias e obedecendo a restrição, né? Lembrando que a restrição só pode passar pela cidade uma única vez. Então, a gente vai trazer a restrição das linhas e das colunas, sendo as linhas a cidade de onde sai e as colunas a cidade de onde entra. E aí, quando a gente iguala tudo a 1, a gente já limita
a pessoa, a empresa que seja, a não passar naquela cidade mais de uma vez. E aí é uma questão realmente de observar quando vai dar zero e quando vai dar um, né? Lembrando que quando der um, a gente já passou por aquela cidade, não vai precisar passar mais uma vez. E quando der zero, a gente vai precisar passar por aquela cidade, porque ela não foi passada. E aí a gente tem a tomar a decisão mais assertiva. E aí, dando sequência ao que o Thiago vinha falando, né? Mantendo sequência na agenda, vamos entrar na parte do modelo desenvolvido para resolver o problema. Para a gente resolver esse problema, a gente usou o Python, acrescentado das ferramentas da OR Tools, que é disponibilizado pela Google. E aí, começando já na questão da programação, né, do problema em si, a gente vai usar essa função para definir quais serão os dados utilizados. E esses dados são exatamente aquela planilha disponibilizada pelo professor, que a gente demonstrou lá no início do trabalho, com as distâncias entre as cidades, né? Com essa linha diagonal ali sendo zero, porque a distância entre as cidades iguais. Então, consequentemente, isso retorna o valor zero. E aí esses dados eles estão organizados nessa forma aí e eles serão utilizados mais à frente. Em seguida, a gente vai passar para o cálculo da distância entre as cidades, que vem a partir dessa fórmula distance callback, que vai definir a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Além disso, dando sequência, a gente vai ter que definir quais são os custos dessa viagem, mas os custos dessa viagem são apenas a distância, porque é o único valor informado para a gente. Então, simplesmente vai ser calcular a distância realmente entre uma cidade e outra. E aí a gente chega de fato na definição de uma função que a gente vai utilizar para imprimir a nossa solução do problema. E o que a gente precisa dessa função? Que ela nos devolva o caminho que vai ser percorrido e a distância que vai ser percorrida dentro desse caminho. E além disso, nesse slide também temos a parte final do nosso programa, que vai ser responsável por resolver a função que a gente definiu acima e printar, né, imprimir a nossa resposta, que será passada no próximo slide, através das funções solution e print solution. Como resultado da solução e impressão da nossa função, nós temos essa imagem mais acima aí no slide. Só que a ferramenta que a Google ela disponibiliza, ela traz os retornos de números entre 0 e 9. Ele faz a contagem começando do 0 e terminando no 9. A nossa contagem de cidades, né, os nomes das cidades eram R1 até R10. Então, considerando essa contagem de 0 a 9 sendo 1 a 10, todos esses valores aqui de cidades, que seria de 0, 8, 3, 1, prosseguindo até voltar para a cidade inicial, que seria 0, se torna R1 até R9, depois R4, depois R2, posteriormente R5, R8, R7, R10, R6, R3 e aí retorna para a cidade inicial R1. E aí aqui mais abaixo nesse slide ainda temos aquela tabela que já foi apresentada algumas vezes durante a apresentação e transformada em matriz para resolução do problema. Só que agora a gente traz ela com as variáveis booleanas, onde o 0 significa não ter passado pela cidade e 1 significa ter passado pela cidade. E lembrando
como foi definido, as linhas representam as cidades de saída e as colunas a cidade de chegada. Então, por exemplo, como a gente saiu da cidade 1, no caso R1, ele saiu da cidade 1 e chegou na cidade 9. Depois ele vem para a cidade 9 e mostra onde chegou, que é a cidade 4. Sequencialmente, sai da cidade 4 e chega na cidade R2. E por aí em diante até retornar à cidade R1 no final do caminho percorrido. Do resultado do caminho percorrido, a gente tem também como retorno da função a distância percorrida, que é a distância ótima. No caso, seria a menor distância possível para percorrer todas as cidades, sem repetir nenhuma cidade, e retornar ao ponto inicial. E no programa ele nos retornou como 27 milhas, mas não tinha valor no problema, então vamos deixar como 27 unidades de distância, certo? E isso é tudo, as respostas estão aí. Muito obrigado, até a próxima.